Olá galera, bem-vindo ao Rascunho de Ideias, meu nome é Sérgio Júnior. Eu sou Akira Salles. E essa é a segunda parte da nossa análise sobre a série 3%. Na primeira parte a gente fez uma coisa mais light, só uma análise por cima da série. Nessa segunda parte a gente vai falar um pouco dos personagens, então a gente vai falar bastante de acontecimento que teve durante a série, ou seja, vai ter spoiler. Se você já assistiu a série, segue com a gente agora. Se não assistiu, a gente recomenda que assista o vídeo anterior. Vou colocar o link na descrição e depois você volta pra cá depois de assistir a série, beleza? Começando pela protagonista, entre aspas, que é a Michele Santana, que é a Bianca Comparato. Eu quase que misturo o nome, eu ia falar que é a Michele Comparato pela Bianca Santana. Quase troco o nome da personagem e a atriz. Eu falei protagonista entre aspas, por causa que o protagonismo nessa série ele é bem dividido. Uma outra personagem, a Joana, e o pessoal na internet, por exemplo, comenta que a Joana é mais protagonista do que a Michele, propriamente dito. Só que, como eu falei, ele é bem dividido o protagonismo entre todos os personagens. Em cada episódio, eles conseguiram, apesar de ser só 8 episódios, eles conseguiram trabalhar de uma maneira excepcional, que em cada episódio o foco vai para um personagem, sem jogar os outros de lado. Foi muito legal o jeito que a direção trabalhou no desenvolvimento total da série. A Michele Santana, a motivação dela para estar no processo é vingança. Ela é uma infiltrada da causa, que o líder da causa, ele recrutou ela falando para ela que o irmão dela foi assassinado no processo. O líder da causa fala para ela que o Ezequiel matou o irmão dela, e aí ela entra no processo com essa motivação de ir se vingar, de conseguir matar o Ezequiel também. O bacana no processo é a forma que ele vem trabalhando também o psicológico de cada um dos personagens. A Michele, apesar de entrar com esse ódio e esse espírito de vingança, ela vai se transformando no decorrer do processo. Porém, na última prova, acabam forçando tanto a barra com ela que ela se lembra do real motivo que ela está lá e tenta depois matar o Ezequiel. Como todo bom seriado, né, tem que ter um par romântico. O que faz o par com a Michele é o Fernando Carvalho, que é o Michel Gomes. Ele entra na série um pouco desfocado, já que o personagem dele é um cadeirante. E desde o começo muitas pessoas começam a colocar ele como um problema. Porém ele prova parte da capacidade dele dentro das provas. Uma coisa muito bacana é a visão que ele tem logo na primeira prova, que é a prova dos cubos. Que a Michele só consegue fazer 8 cubos e ele auxilia ela a colocar os cubos em cima dos cubos, formando um único cubo grande. Aí são 9 cubos, né? 8 pequenos e um grande. Em todas as provas ele se esforça bastante. A motivação dele meio que é a superação, já que ele acredita, na verdade, ele acredita nas crenças do pai dele, né? Ele vive meio que o pai dele passa. O pai dele é como se fosse um pastor do lado de cá, que prega a purificação através do processo, e que o céu, ou a redenção, se encontra quando as pessoas chegam no mar alto. E ele vai com todo esse espírito e com toda essa crença baseada no que o pai dele passa para ele. Não é exatamente a dele é mais a superação mesmo. Tanto que em um dos episódios estão fazendo exames físicos, levam ele para um lugar separado, injetam nele uma substância próxima à coluna e realizando alguns testes ele sente novamente as pernas. Então eles veem que ele passando do lado de lá, a medicina é capaz de fazer ele voltar a andar novamente. O que coloca ele em um outro dilema, né? Já que a vida inteira dele foi em cima de uma cadeira. Outro personagem que eu gostei bastante dele, por vários motivos, foi o Rafael. O Rafael, entre aspas, uma coisa que tem na série bastante é a questão do registro falso. Uma renca de personagem rouba registro, que é um chip que eles implantam atrás da orelha, por assassinato ou por encomenda, enfim, eles conseguem roubar esse chipzinho e utilizar para, como foi comentado, você só pode fazer o processo uma vez na vida. Como é controlado por computador, se você roubar o chip de alguém com 20 anos que nunca fez o processo, você pode mandar implantar o chip em você, tira o seu, e você com 35 anos vai se passar por um cara de 20.
que o único teste é tudo por computador, através do registro que é por trás da orelha. O Rafael, ele não se chama Rafael, o nome dele é Thiago, só que ele roubou o registro do irmão dele. Ele embebeda do irmão dele lá, tudo, e com um pedaço de vidro ele vai, corta a orelha do irmão dele, tira o registro e implanta nele. Aí ele, a partir de então, ele começa a se chamar Rafael, porque é como o computador identifica ele na hora que ele entra pro processo. A motivação principal dele é um mundo melhor. Ele tem muito essa visão sonhadora, sabe? Que durante a série inteira você vai ver ele falando: ah, eu quero meus filhos do lado de lá fazendo isso, isso e isso, brincando com os filhos de não sei quem e fazendo não sei o que lá. Ele tem sempre essa visão de ter uma vida melhor. Ele quer sair do lado de cá, a motivação dele principal é essa questão da vida melhor. Na primeira prova, ele rouba um cubo. Quando tá quase acabando o tempo, ele rouba um cubo e por causa disso ele consegue completar. Ele não ia conseguir passar dessa prova, mas ele rouba um cubo e consegue passar. Todo mundo, o pessoal que controla o processo, como que se fala? O pessoal que verifica, que está conferindo o processo pelas câmeras e tudo mais, os responsáveis, eles veem que ele roubou o cubo, só que o chefe do processo, que é o Ezequiel, ele fala assim: não, pode deixa ele passar, quero ver de onde ele vai. Nessa brincadeira, o pessoal começa também a questionar o Ezequiel, porque qual é o tipo de pessoa que ele está deixando passar pro lado de lá. Ele viu que o cara trapaceou para entrar, para passar de fase, para passar pela prova, só que mesmo assim ele não barrou o cara, deixou o cara passar mesmo assim. Diga-se de passagem, o Rafael é um dos favoritos do Ezequiel. Uma outra personagem bacana da série é a Joana, que não se chama Joana. Ela foi abandonada ainda quando recém-nascida, então ela não possuía um registro, por isso nunca teve um nome. Até na série mostra que ela cresceu à margem da sociedade, que já é a margem da sociedade. A margem da margem da sociedade, duas vezes. Perseguida por traficantes, ela sempre foi na dela, ela sempre buscou viver a vida dela e fazer as coisas para ela, tanto quanto um pensamento bem egoísta, mas ela ainda sobrevivência da onde ela vem. E dentro da série é bacana ver que esse universo dela vai sendo desconstruído e reconstruído. Ela tem um poder de visão e raciocínio lógico que também chama a atenção do Ezequiel, que a torna, junto com o Rafael, uma das suas favoritas. Na própria prova dos cubos, o cara dá parabéns para ela, porque enquanto as pessoas ainda estavam fazendo os 9 cubos, ela já tinha feito. Aí ele, nossa, parabéns, 9. Aí ela tira a mão das costas assim, tem mais 2, ela fez 11. Que deixa o pessoal, como assim tão pouco tempo? Ela tem um poder de dedução muito rápido, ela consegue se adaptar rapidamente dentro de todas as provas. O que chama muita atenção é a prova do corredor, que eu acho que é no 3º episódio, em que soltam um gás que faz a pessoa assombrar. Ela é assombrada pelos seus principais medos. E ela enfrenta o medo dela basicamente 8 vezes, porque ela atravessa sozinha, ela vê que a prova tem que ser em grupo, então ela volta para resgatar cada um dos membros da equipe dela. E toda vez que ela volta, ela tem que enfrentar os medos dela, porque o gás faz ela delirar. O registro dela também é falso. Ela, no começo da série, ela acaba matando acidentalmente um filho de um traficante que coloca a cabeça dela a prêmio. Então ela vai atrás de uma moça ali do bairro dela mesmo, que faz a implantação de registros falsos para a causa. Ela não é da causa, mas pela amizade, a moça acaba implantando um registro que ela tinha na orelha da menina, que então não tinha nome, e o computador passa a identificar ela como Joana. Ela descobre no primeiro episódio que o Rafael tem um registro falso, aí eles forçam uma aliança, né? E no decorrer da série, depois ele também descobre que o registro dela também é falso. Eles descobrem da maneira mais besta que é. Eles estão numa fila e a Joana olha assim atrás da orelha do Rafael e tá tudo machucado. Assim, ela fala assim, nossa, que trabalhinho mal feito, hein? Em tal lugar eles fazem melhor. Aí o Rafael já para, assim, depois mais pra frente acabou acontecendo a mesma coisa, que ele olha assim e vê atrás da orelha dela zoado também. Aí ele tira a cara dela, nossa, que trabalhinho mal feito, né? E aí eles acabam forçando essa aliança forçada deles, por causa que se um der um pisar fora, ele vai e cagueta o outro, né? O Rafael, no começo, antes de descobrir que o registro dela era falso também, ele fica na palma da mão dela, que tudo que acontece ela só olha pra ele assim, não, beleza,
Tem prova que o pessoal quer eliminar a Joana. Vamos eliminar a Joana? Vamos deixar Volta ela quietinha aqui. tá boazinha, tá? Mas o bacana dessa personagem é o espírito de guerra que ela tem e a liderança depois que ela desenvolve nos últimos episódios em cima de alguns participantes menores. Acho que o grande fechamento para a Joana seria ela de fato ter passado. Eu entendo o motivo pelo qual ela não passou depois, no final das contas, né, que foi de matar uma pessoa, já que ela havia matado uma criança por acidente. O pessoal do processo descobre a verdade sobre ela, mas mesmo assim a aceita. Porque dentro das provas ela trabalhou com honestidade e mostrou vontade em querer passar para o lado de lá. E ao recusar matar uma pessoa do lado de cá, no caso, o Ezequiel acha que ela não é digna de estar do lado de lá, já que ela tem compaixão. Mesmo com uma pessoa sendo ruim, no caso dela tinha que matar um bandido. Ela se recusou e por isso foi eliminada do processo. Os caras colocam um dos perseguidores dela numa sala e colocam um botão na frente dela e falam assim, ó, você aperta o botão e o cara vai ser morto. Essa é a sua última prova. Aí ela não aperta e acaba sendo eliminada. Isso bem no final. Durante o processo inteiro, vira e mexe, eles pegam algum personagem específico e colocam ele numa prova especial, uma prova que é só pra ele. Acontece isso com ela, que é essa prova do botão. Acontece isso com o Fernando, que pegam o Fernando, separam ele e falam assim, ó, você tem que criar uma prova nova pro processo. A sua prova individual é essa, você vai criar uma prova nova pro processo. Ele vai e cria uma prova assim, vocês podem falar pro candidato que tem alguém da família dele que tá prestes a morrer do lado de cá. Se ele sair, ele tá fora do processo, perdeu. Enfim, e no final das contas, o Fernando ele acaba saindo exatamente por essa prova, que o pessoal fala pra ele que a Bianca, que a Michelle, a Michelle, que é feita pela Bianca, que ela tinha sido eliminada, e aí ele tinha prometido pra ela, como eles dois estavam tendo um caso, ele tinha prometido pra ela que pra onde ela fosse, ele iria. Aí ele fala assim, como ela foi eliminada, ele vai atrás do Ezequiel e fala pro Ezequiel, eu quero sair, quero desistir do processo. Aí o Ezequiel fala assim, mas você já chegou até aqui? Não, mas eu quero sair. Aí beleza, eles abrem o portão, quando o Fernando sai do portão, aí tem uma moça encostada no portão e fala assim, que pena que sua motivação não era tão importante, você não tinha uma boa motivação pra tentar passar no processo, que não sei o que, sua motivação era tão fraca. Aí eles fecham por aí e falam assim, não, mas a Michelle foi eliminada. Não, você não passou na sua própria prova, na prova que você criou, você foi eliminado por ela. Aí fecha um portão e ele fica do lado de fora até o finalzinho do último episódio, quando a Joana sai e volta pro lado de cá com ele na cadeira de rodas. Só um spoiler pra segunda temporada, tá? A Joana tá na causa. Ferrou. O último personagem que a gente vai comentar agora é o Marco Álvares. A motivação do Marco Álvares é basicamente tradição. Toda a família dele, na teoria, passou pro lado de lá. Na casa dele... passou metade do corpo do pessoal da família. Que na casa dele tem um mural com algumas fotos numa parede, onde a moça que trabalha lá, uma senhorinha que trabalha lá, a cada pessoa que vai fazer o processo e não volta, supostamente passou, ela vai e coloca o quadro lá. Fala supostamente passou porque se a pessoa morrer no processo, eles não ficam sabendo. Se a pessoa não voltar, vão acreditar que provavelmente ela passou. Aí tem um mural lá com todas as fotos dos familiares dele. O Marco, ele se desenvolve bastante, é um dos preferidos da galera dos responsáveis pelo processo. Só que ele tem uma prova que ele super lidera o pessoal, que ele fala que ele desenvolve assim, ele para, olha pro painel e já consegue sacar tudo que era pra fazer e o pessoal fica, nossa, esse é um Álvares, ó, certeza, sabia que era de se esperar que ele se saísse assim, é um Álvares, os Álvares passam, não sei o que, todo mundo botando uma fé nele, só que acaba dando um rolo, ele acaba sendo pressionado demais nessa prova. E numa pequena revolta da galera que tava do outro lado, liderada pela Joana, acabam dando um pau na ganguezinha que tava com o Marco, e nisso eles não conseguem passar. O pessoal, que outra galera consegue sair, né, eles cumprem uma série de coisas que estavam pedindo, o portão se abre,
Eles dão uma surra, como igual eu falei, na gangue do Marco, mata quase todo mundo, o Marco consegue se arrastar ainda, o pessoal sai, o Marco vai se arrastando até o portão, quando ele chega no portão, o portão fecha e divide ele no meio. Metade do Marco vai pro lado de lá, metade dele vai pro mar alto e metade fica do lado de cá. Tem uma página na internet, 3% da depressão, do Facebook, que eles fazem muita piadinha com o Marco por causa disso. Eles colocam fotos do Rafael, do Fernando e do Marco. Ele fala assim, 2 homens e meio, tá ligado? Fala que o Marco é um bom partido. Um dos mais zoados é o Marco por conta de ter sido dividido no meio, né, nessa prova. Em detalhe, apesar da equipe que faz o processo gostar muito da família Álvares, ter o Marcos como preferido, o Ezequiel não tem. Tanto que quando ele percebe que o Marcos está se aproximando, ele que dá ordem para fechar a porta. Tem uma personagem que eu vou falar agora, que eu gostava dela muito, então ela não passou. É uma personagem super aleatória, mas que eu gostava dela, era a Agatha. Só que ela já começou a se dar mal na prova do corredor, que ela saiu de lá pinel por causa das coisas que ela viu. E aí na prova seguinte, que foi uma que o pessoal ficava nos quartos e tudo mais, ela acaba apanhando da gangue do Marco e matam ela nessa outra prova. É uma personagem super aleatória. Aliás, tem muitos outros personagens que estão desde o início da série, nesse mesmo time, só que a gente não vai comentar um por um, senão ia ficar muito extenso o vídeo. A série também trouxe de volta um personagem que eu tenho muito carinho, que marcou a infância de muita gente. Um ator. Personagem. É difícil ver ele fora do personagem. Ele é o tio Vitor, não tem como. O conselheiro Matheus. Que faz o papel do conselheiro Matheus dentro do seriado. Ele é quem fiscaliza o Ezequiel, ele é o antigo responsável pelo processo, foi substituído pelo Ezequiel, porém, devido às atitudes da causa, ele não vê mais firmeza no Ezequiel em coordenar o processo, porque ele acredita que o Ezequiel não tem impulso e que as provas dele são inadequadas para separar o pessoal da causa das pessoas que merecem de fato ir para o mar alto. Ele acha que o Ezequiel pega leve. E se ele pega leve, é complicado ali, porque as provas são de matar. Ou de cortar ao meio. Desde o início da série, se tem a informação de que existem infiltrados da causa no processo. Uma galera que tá no processo ali só pra fazer algazarra, e lógico que eles sabem que existe o tal registro falso, apesar deles não conferirem. Tão simples, né? A menina descobriu olhando atrás da orelha do cara e o pessoal do processo não descobre. Mas beleza. E eles têm essa informação de que existem infiltrados da causa no processo, só que eles não conseguem descobrir por boa parte, eles vão descobrir isso lá pro final por deslize dos próprios infiltrados. E, igual ele falou, o conselheiro Matheus começa a ficar com o pé atrás com os testes do Ezequiel, porque ele fica assim, caramba, tem infiltrado da causa e o Ezequiel não consegue descobrir quem são os infiltrados da causa? Nesse rolo todo tentando descobrir, tem uma personagem chamada Aline, que ela é mandada para ajudar, entre aspas, o Ezequiel, mandada pelo conselheiro Matheus para ajudar o Ezequiel. Só que aí ela começa a querer tomar o lugar do Ezequiel também. Até tem um momento que ela fala assim pro Ezequiel: o conselheiro Matheus me contou que uma vez ele pegou você sentado na cadeira dele quando ele era chefe do processo. Agora você tá de chefe do processo e por que eu não posso fazer a mesma coisa, entendeu? E aí fica nessa vibe de que ela tá tentando tomar o lugar dele, só que no final das contas o Ezequiel consegue fazer com que todo o rolo por causa dos infiltrados se volte contra a Aline. Ele coloca a Aline como parte da causa e ela vai até presa por causa disso. Então, para a segunda temporada, a Netflix confirmou agora dia 4 de dezembro que fará a segunda temporada. Como a primeira temporada foi baseada no piloto, então nós não temos exatamente muita ideia de como será a segunda temporada, já que é apenas um piloto, né, que nós baseou para fazer toda a série. E apenas expectativas, né? A gente acredita que para a segunda temporada seja novamente um outro processo. Podemos ter o verdadeiro Rafael entrando no processo com um registro falso, buscando vingança contra o irmão. Podemos ter mais pessoas da causa treinadas agora pela Joana, que foi até o final do processo, então ela conhece. E como o Ezequiel mantém meio que um padrão do processo, já que ele está tentando ele vai tentar fazer com que o filho
da esposa dele também passe no processo, ele vem mantendo um padrãozinho. Então pode ser que a Joana tire proveito disso e treine o pessoal da causa para poder invadir o processo, ou que passar o maior número possível de participantes da causa no processo, o que vai causar um grande distúrbio do lado de lá, tendo mais que 3% passando e muita gente com pensamento contrário ao do processo. Isso poderia quebrar a harmonia criada no Arauto, ou iniciar uma guerra geral, uma guerra civil entre o lado de lá e o lado de cá, o Arauto contra os 97% que não passaram na prova. Existe um site que você pode fazer, ele está vinculado com a página do 3%. A gente vai colocar aqui no link também a página do Rascunho de Ideias, e lá, essa semana ainda, a gente postou o link para você fazer o teste do processo. Eles fazem uma entrevista com você, igual a entrevista que é feita na primeira etapa do processo, por inteligência artificial. Vão fazendo uma série de perguntas de raciocínio lógico, perguntam sobre você, sua vida, qual a sua motivação para passar, o que você vai fazer do lado de lá. É muito legal e eles conseguem simular de uma maneira bem fiel a entrevista do processo. Você acaba ficando nervoso mesmo fazendo a prova. Eu não passei, tentei fazer, não passei. Ou seja, eu faço parte dos 97%. Eu faço parte dos 97%. Mas mesmo assim eu não entraria pra causa. Eu sou um fracassado. Eu ainda não fiz a prova, mas eu vou tentar fazer nos próximos dias e eu vou deixar nos comentários o resultado da minha prova. É isso aí, galera. Não se esquece de dar o like, se inscreve no canal. Assim, dá like na página lá também, que a gente consegue, que eu vou deixar o link, dá like na página, que a gente vai colocando sempre notícias sobre os próximos conteúdos, e durante a semana que a gente vai postar o vídeo, a gente vai postando bastante material sobre o assunto que vai ser postado também, sem contar no Twitter e nas redes sociais, e nas outras redes sociais, que a gente sempre está postando novidades sobre cultura geek, certo? Até mais, falou! Tchau, tchau! As instruções para uma recuperação plena incluem: procurem não rememorar nem comentar os eventos do processo.